Olá, hoje a gente vai mergulhar numa reflexão bem interessante do professor Márcio Ueda. Sabe essas regras que a gente segue no dia a dia? Pois é, de um lado temos as leis criadas por nós seres humanos, e do outro, as leis da natureza, aquelas que simplesmente são. Por que essa diferença é tão importante para a nossa vida? É isso que a gente vai investigar hoje, com base nesse texto incrível do autor lá do blog Jornada da Escrita. E o autor já começa com essa frase, né? Que nos faz parar para pensar. Ele está dizendo que a sabedoria de verdade não está só nas regras escritas, mas em algo muito mais profundo. É um convite para a gente sentir o perdão, a tolerância e a empatia de um jeito que vai além dos livros. Um jeito que toca a nossa alma. E para guiar a gente nessa jornada, o autor traz uma metáfora que é a chave de tudo: a diferença entre o mapa e o território. Parece simples, né? Mas a profundidade que tem por trás dessa imagem é o que vai clarear todo o resto. E aqui está o pulo do gato. As leis que a gente cria são como um mapa, um desenho, uma representação útil, claro, mas que nunca vai ser a paisagem de verdade. Já as leis naturais, essas são o território. A realidade em si, com suas montanhas e rios, existindo independente da gente acreditar nela ou não. O grande erro não é usar o mapa, mas sim achar que o mapa é o mundo. Ok, então vamos olhar mais de perto para esse mapa. Vamos entender as características dessas leis que a humanidade foi desenhando ao longo do tempo para tentar se organizar nesse território tão vasto. No fundo, as leis humanas nascem do medo. Elas são uma tentativa de botar ordem na competição, num mundo que a gente insiste em ver como um lugar de escassez. Elas são um espelho das nossas próprias falhas, sabe? E acabam criando sistemas super complexos, cheios de divisões, que muitas vezes só servem para manter as coisas exatamente como elas estão. E o ponto central é esse. As leis humanas existem porque a gente tem uma dificuldade enorme de respeitar a vida como algo sagrado. Pensa só, a gente gasta uma energia danada para obedecer a regras, para seguir o mapa, quando essa mesma energia poderia ser usada para se conectar com a harmonia que já existe no próprio território. E se a gente deixasse o mapa de lado um pouquinho e se aventurasse pelo território? Vamos agora explorar as leis naturais, aquelas que não precisam de papel e caneta, porque elas já estão escritas na própria estrutura da vida. Essas são leis que todo mundo já sentiu na pele, né? A famosa lei da semeadura. O que se planta, se colhe. Simples assim. A lei do retorno, que mostra que tudo que vai, uma hora volta. A lei do espelhamento, que diz que o mundo lá fora é um reflexo do nosso mundo aqui dentro. São princípios que não mudam, sabe? Diferente das regras humanas que mudam a cada estação. E onde que a gente aprende essas leis? Não numa sala de aula comum. O autor chama de escola da vida. É aqui que a nossa alma aprende a ler e a escrever. As lições mais importantes não são decoradas, elas são vividas, sentidas, integradas na gente através do que acontece no dia a dia, nas alegrias e principalmente nos perrengues. Agora, de todas essas leis naturais, tem uma que se destaca, que é tipo a base para a gente ter uma vida com propósito de verdade: a lei da semeadura. É aqui que a conversa deixa de ser só filosofia e vira prática. Presta atenção nisso, que é muito forte. O mundo lá fora, com suas leis, seus conflitos, sua política, tudo isso é só um reflexo do nosso estado interior como um todo. Se a nossa mente está fragmentada, a gente cria sistemas fragmentados. Se a gente cultiva a briga e a falta aqui dentro, é isso que vai aparecer lá fora. A mudança do território começa dentro da gente. E o autor dá um alerta bem sério aqui. Ir contra as leis da natureza, tipo plantar espinhas esperando colher rosas, é mais do que um erro bobo. É uma baita perda de tempo. E o pior crime de todos, atrapalhar o crescimento do outro, roubar o tempo de aprendizado da vida de alguém. Isso é pesado, né? Isso tudo leva a gente para uma pergunta bem direta. Se a colheita é certa, se a lei do retorno não falha, qual é a lógica? Qual é o sentido de, sabendo disso, escolher plantar um mal no mundo? No fim, tudo se resume a isso. Há uma escolha. Uma escolha que a gente faz a todo momento sobre o tipo de semente que vai usar, sobre que tipo de realidade a gente quer cultivar para a gente e para o mundo. Aqui a gente vê os dois caminhos bem claros. As sementes do mal nascem daquele sentimento de que falta, de medo. Elas podem até dar um resultado rápido, mas é um ganho egoísta, pequeno, que some logo. Já as sementes do bem, essas nascem da nossa criatividade, da nossa força de criar. Elas não são sobre o ganho de agora, mas sobre cultivar uma vida de verdade, rica, cheia de sentido.
E é muito importante entender, semear o bem não é ser passivo, não é ser ingênuo. Pelo contrário, é uma atitude, é alinhar o que a gente faz com o nosso propósito mais fundo para construir, de verdade, uma realidade com mais dignidade, mais respeito e mais crescimento para a gente e para todo mundo. E a gente termina com essa pergunta, que não é uma resposta, mas um convite para reflexão. O território da vida está sempre respondendo às sementes que a gente planta. A cada segundo a escolha é nossa. Então a pergunta que fica é: qual semente está sendo plantada neste exato momento?